Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é campeonato italiano, aproveitando a primeira rodada, a rodada do fim de semana passado, para pegar um destaque que eu acho que é interessante até como projeção, porque é muito cedo também para querer tirar conclusão de alguma coisa, foi só a primeira rodada do campeonato italiano, mas se já existia uma expectativa em relação ao que seria o projeto da Inter com o Antônio Conte no comando, a estreia foi muito positiva. Então acho que ela rende assunto para a gente falar no vídeo de hoje. Antes de entrar nesse assunto, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo. Se você ainda não ativou a notificação aí, clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe, divulgue, enfim, participe aí do canal. Vamos falar um pouquinho sobre a Inter que estreou vencendo bem o Lecce, inclusive na Série A. Foi uma vitória convincente, com um futebol bem interessante, em momentos do jogo, um futebol até num ritmo bastante alto, empolgante no sentido de produção de volume ofensivo, mesmo que produzindo muitas vezes a partir das transições, a partir do contra-ataque. Mas vamos falar um pouco dessa estrutura de time. É claro que antes da temporada começar, a gente já imaginava a Inter com o Antônio Conte jogando com 3 zagueiros, a movimentação de mercado, quando o Godin é contratado, gerou toda aquela expectativa. A zaga pode ter De Vrij, Godin e Skriniar, um grande trio de zaga para ser a base dessa estrutura que o Conte provavelmente montaria. E começou a montar, não necessariamente com essas peças, nem todo mundo à disposição ainda. Então vamos ficar em cima do time da primeira rodada. O time teve o D'Ambrosio como zagueiro pela direita, o Ranocchia como zagueiro central, o Skriniar à esquerda, ou seja, do trio ideal de zaga, apenas um atuou, do trio que se imagina que vai ser o trio ideal. Agora, o D'Ambrosio jogando na zaga pela direita lembra algo que o próprio Antônio Conte já fez outras vezes, colocar um lateral para jogar nessa linha dos zagueiros. O Azpilicueta acabou rendendo muito bem no Chelsea, jogando exatamente assim, O D'Ambrosio, que já tem histórico de lateral, de ala, acabou jogando na zaga pela direita nesse primeiro momento. Alguns pontos, acho que o fundamental nesse entendimento do que vai ser o sistema, até para entrar nos mecanismos mesmo. 3 zagueiros, 2 atacantes. Isso significa 2 alas e 3 meio-campistas. É claro que a composição do meio pode variar, mas algumas questões a gente começa a ver mais claramente. Por exemplo, a necessidade de um vigor físico muito grande para os alas, nessa ocupação de espaços, nesse ataque, nessa ida e volta, se a gente quiser resumir, Então a gente viu na primeira rodada o Candreva pela direita e pela esquerda quem fazia esse papel era o Asamoah. 2 jogadores de força física para ida, para chegada à frente, e de recomposição, já que é importante essa coordenação. O time sem a bola vai se comportar com uma linha de 5 e aí à frente serão 3 meio-campistas, até como sustentação para a dupla de ataque, para 2 jogadores que atuem lado a lado lá na frente. Então, essa leitura dos jogadores de lado, além do componente físico, essa leitura vai ser importante, porque vai ser um time que, por marcar com uma linha com 5 e outros 3 meio-campistas, vai ter muitas vezes esses alas, subindo um pouco mais para marcar um pouco mais à frente, se for o setor da bola, recompondo para fechar essa linha em outros momentos, dependendo de onde a bola estiver, dependendo de qual for a marcação e o posicionamento dos homens de frente também. Então essa dinâmica, essa coordenação vai ser importante. Quando a gente fala em Antônio Conte, a gente meio que naturalmente espera solidez defensiva. Os trabalhos dele até hoje mostram isso, e quando ele assume a Inter, o que se imaginou imediatamente foi competitividade. Um time capaz de incomodar, de dar trabalho, um time chato de enfrentar. E a Inter nessa primeira rodada teve então esse desenho. Antes da gente entrar na questão da composição dos 3 meio-campistas, porque tem novidades e expectativas em relação ao que vem pra frente também, acho que dá pra falar sobre a dupla de ataque. Então, quando a gente olha para um ataque e vê Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, a gente vê 2 atacantes que poderiam ser os atacantes isolados, assim, se a gente for pensar em outra formação, com outro técnico e tudo mais, dá pra gente chamar de 2 camisas 9, por que não? São 2 jogadores que funcionam dessa forma. Mas jogar numa dupla de ataque pode ser muito bom pros 2. O Lautaro Martinez jogou dessa forma no Racing, com 2 homens de frente, não era uma linha de 5 atrás, não era esse o sistema, mas uma dupla de frente. E isso permite que ele possa fazer bem esse papel de sustentar a bola de costas para a defesa, fazer um pivô que facilita muitas vezes na sequência das jogadas e divide a atenção da defesa, Porque você não deixa que a dupla de zaga fique com um atacante, um centroavante mais fixo como centro das atenções. Você tem 2 que podem. Um vai cair pelo lado, o outro vai centralizar. Um vai para o contato, o outro vai recuar. E essa combinação pode causar problemas para os adversários. E quando a gente fala
no Lukaku, embora ele seja aquele centroavante de um porte físico muito grande, ele não é necessariamente o centroavante paradão de área, pelo contrário, né? Talvez a maior característica do Lukaku seja a potência. Essa potência pode até eventualmente ser para o choque, mas ela é muito mais para explosão das arrancadas caindo pelos lados do campo do que necessariamente para prender a bola de costas. Ele não é esse jogador como Lautaro Martinez para ter essa qualidade do toque de costas para facilitar o jogo como pivô. Embora eventualmente possa fazer, até o gol que ele faz sai assim, né? A jogada começa, só que ele não estava sendo pressionado. Quando é pressionado, ele já tem bem mais dificuldade para proteger de costas para o marcador. Mas o gol dele sai protegendo para a finalização de fora e ele vai pegar o rebote na sequência. Mas mais do que isso, se a gente lembrar, o Lukaku quando explode, por exemplo, no West Bromwich por empréstimo naquela época, o Lukaku contra o Brasil na Copa do Mundo com a seleção da Bélgica, o Lukaku da velocidade caindo pelo lado do campo. Então é o jogador que não vai guardar posição, não vai ficar parado por ali e vai ter a arrancada, a explosão para cair principalmente pela ponta direita e gerar problemas ali. Gerar problemas nas costas do lateral esquerdo, gerar problema forçando que o zagueiro tenha que sair de posição e consequentemente abrindo, espaçando essa primeira linha, até para permitir mais espaços para o Lautaro Martinez. Então acho que é uma dupla que pode sim se complementar ali na frente. É verdade, o Alexis Sanches está para chegar, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo ainda não foi anunciado oficialmente, mas já circulam as fotos dele por Milão, então ele tende a chegar para ser mais uma boa opção, inclusive, para essa dupla de ataque, porque acho que é um atacante que também pode funcionar bem numa dupla, tendo a liberdade para circular pelo campo, a liberdade para cair pelos lados, mas não necessariamente tendo que ser esse jogador de lado de ataque. Então essa liberdade para circular na frente, para flutuar como um segundo atacante, pode ser bem interessante para os 3 atacantes no caso, ou até para 4, se a gente quiser citar o Politano também, que vira uma alternativa de ataque também, pensando nesse início de temporada. Mas se a gente quiser voltar esse olhar para o jogo contra o Lecce, aí eu fico mais especificamente em Lukaku e Lautaro Martinez, porque eles funcionam dessa forma. E se a gente for olhar, inclusive, o time funcionou muito bem nessas transições, né? Porque com a potência das arrancadas, o Asamoah de um lado, o Candreva do outro, os lançamentos para a dupla de frente, o Lukaku rompendo essa marcação com a velocidade e essa explosão física, a Inter, a partir do momento em que teve a vantagem no placar, teve muita facilidade para incomodar e castigar nos contra-ataques. Então, momentos ali do jogo, no segundo tempo, por exemplo, a Inter teve períodos de rolo compressor pelo volume que criava, mas não era necessariamente por ocupar o campo de ataque, era por sair muito rapidamente da defesa para o ataque. E essa é uma característica do Antônio Conte. Então isso pode encaixar com algumas dessas peças e o time pode fluir bem. Lembrando, muito cedo ainda para querer tirar qualquer conclusão. Por enquanto é muito mais em caráter de projeção depois de ter a primeira amostra, né, a primeira demonstração do que pode ser esse time dentro de campo e tentando projetar mais para frente. Faltou falar sobre o meio. E aí entra um setor que vão ser 3 vagas. A Inter tem algumas opções para esse trio de meio-campistas. Mas nessa partida contra o Lecce especificamente, a gente viu o Brozovic à frente da defesa e acho que tende a ser isso mesmo. A temporada dele passada já tinha sido muito boa e ele pode ser esse jogador da distribuição do primeiro passe. E aí à frente dele, Vecino pela direita e o Sensi pela esquerda. O Sensi é um capítulo à parte, né? Porque é um dos contratados pela Inter para essa temporada. Aliás, a Inter contratou 2 bons meio-campistas e que geram essa expectativa, Sensi e Barella. O Barella entrou no segundo tempo contra o Lecce, inclusive, mas o Sensi mostrou uma capacidade, não só de agora, né, já tinha mostrado antes, mas estreou mostrando a capacidade do passe longo, então eventualmente para retornar e distribuir, lançando, invertendo o corredor, acionando um dos alas, já que a Inter vai ter os seus alas sempre nesses corredores, ou lançando a dupla de ataque. E mais do que isso, a capacidade também para ser desse trio de meio-campistas quem vai infiltrar, quem vai se projetar, quem pode conduzir a bola, porque também tem facilidade para essa condução de bola. Então, se a gente olha para o mapa de posicionamento médio do jogo na Inter, a gente vê o Sensi um pouco à frente dos outros meio-campistas. Da mesma forma, a gente vê o Lukaku caindo pelo lado do ataque e retornando um pouco mais, até um pouco mais recuado do que o Lautaro Martinez. Mas o desenho está muito bem definido do que vai ser esse funcionamento. A Inter ainda pode crescer, claro, precisa até crescer, porque ainda não dá nem para dizer que chegou a qualquer nível, por enquanto é só um primeiro estágio mesmo de observação, mas Barella, Sensi e Brozovic podem formar um bom trio de meio-campistas. É claro que você tem outras opções, Vecino, Gagliardini, etc. Mas ficando mais uma vez voltado ao que foi a estrutura dessa primeira partida,
a conexão que mais repetiu ao longo do jogo foi justamente Brozovic e Sensi. E das duas formas, tanto o Brozovic passando para o Sensi, quanto o contrário, o Sensi passando para o Brozovic. Ou seja, dois jogadores que se procuraram e que vão ser importantes, seja no momento de fase ofensiva, ou seja, de organização dessa construção de ataque, seja na transição, recupera a bola e sai, porque Brozovic e Sensi serão dois passadores importantes nessa tentativa de aceleração. Então a bola tende a passar bastante por esses dois jogadores e eles aparentemente têm uma conexão já existente ali entre eles nessa maneira de se procurarem dentro de campo. Enfim, é tudo muito precoce ainda, né? Tudo muito cedo, mas a primeira impressão da Inter de Milão na Série A 2019-2020 foi boa. Se vai ter regularidade, se vai conseguir ser um time criativo em cenários específicos de adversários mais fechados, tendo que ter mais paciência, quando não tiver tanto campo assim para botar essa velocidade, essa potência, esses são alguns dos desafios. Isso a gente vai ter que esperar para ver. Mais do que isso, né? A regularidade é a palavrinha-chave que tem feito a Juventus sobrar ao longo da década no campeonato italiano. Por mais que a Juventus também passe por uma transição, esse é até tema para um próximo vídeo, né? Como vai ser esse trabalho do Sarri, como começa o trabalho do Sarri, quais as decisões dele nesse início de trabalho na Juventus. A gente parte do princípio de que a Juventus segue como a favorita dentro da Série A. Mas a Inter entra na temporada com a ideia de competir. E vamos ver até que ponto essa competitividade vai gerar regularidade com bom aproveitamento de pontos. Deixa aí nos comentários o que você imagina, o que você achou dessa estreia da Inter de Milão com o Antônio Conte no comando. Chegada do Alexis Sanches é outro ponto também. Será que ele se recupera? O Alexis Sanches do Arsenal era um jogador capaz de desequilibrar qualquer partida. O Alexis Sanches do Manchester United praticamente não existiu nesses últimos meses, anos até, por que não? Porque desde que ele foi para lá não rendeu nem perto do que se imaginava. Deixa aí nos comentários, curta, se inscreva, compartilhe. Um abraço a todos e até a próxima.